Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Esther Carolina e nesse vídeo eu quero contar para vocês sobre o meu relato de parto. E eu nunca imaginei eu contando o meu relato de parto, não é um vídeo que eu assistia com frequência. Quando eu via que alguma youtuber minha colocava lá o vídeo de relato de parto, geralmente eu não assistia. Até que eu engravidei. Então, todos os vídeos de relato de parto eu assistia. E agora estou eu aqui fazendo o meu, para contar para vocês como foi, contar a minha experiência, aonde foi que eu tive o meu bebê e como tudo aconteceu, tá bom? E contar para vocês também que algumas amigas minhas fizeram alguns comentários referente ao meu parto. Comentários do tipo que os médicos foram negligentes, que eles deveriam ter feito a cesárea antes de tudo isso acontecer e tal. E eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu, talvez eu esqueça alguma informação, mas tudo bem, tá? O que eu quero é deixar registrado aqui o meu relato de parto. Quem sabe você tá assistindo aí, esteja grávida também, quer ouvir como foi o parto de outras pessoas, como aconteceu. Vou dizer para vocês e adiantar uma coisa muito importante. Nenhum parto é igual, nenhuma mulher é igual. Existem dois tipos de parto, o normal e a cesárea. Normal, você faz a expulsão ali do bebê sozinha, sem intervenção nenhuma. Cesárea, você leva anestesia, eles fazem o corte na barriga, aquelas 7 camadas e tal. Então tem a intervenção e daí eles fazem a retirada do bebê, tá? Só existem esses dois tipos de parto. Só que cada mulher, muitas vezes, vai passar por um processo diferente até chegar a hora do parto. Então eu quero contar pra vocês o que aconteceu comigo, como foi, tá bom? Quem sabe você aí passe pela mesma situação e se identifique comigo. E eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo. O que você achou do meu parto? Se foi um parto rápido, se demorou, se eles deveriam ter feito cesárea antes de tudo o que acontecer, né? Aconteceu. E eu vou contar aqui pra vocês já. Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo, tá? E se você gostar desse conteúdo, gostar da minha pessoa, se inscreva no canal. Quero te convidar para deixar o seu like aqui, vai me ajudar muito a realizar meu sonho, que é crescer aqui no YouTube, monetizar esse meu canal e com certeza vai ajudar uma mamãezinha a ficar ainda mais perto do seu filho, tá? Porque o meu desejo é trabalhar somente com a internet. Mas vamos lá então para o relato de parto. No último vídeo que eu postei, eu coloquei as 32 horas que antecedem o parto do meu filho, tá? Eu estou aqui no quarto dele, é o quarto do Emanuel, e eu contei pra vocês tudo o que aconteceu antes. Eu estava sentindo contrações em casa, só que não eram ritmadas. Então, eu não achava que eu já estava em trabalho de parto, certo? E eu estava em casa sozinha, era um domingo, meu esposo trabalhando, e eu avisei ele, falei, olha, eu estou sentindo algumas contrações, só que elas não têm ritmo, e eu não sei se eu tô em trabalho de parto ou não. Como é meu primeiro filho, então assim, a gente fica meio em dúvida quando é a hora de ir para o hospital. Só que eu não queria ficar indo para o hospital toda hora. Eu sentindo aqui uma dorzinha porque eu sei que eles ficam mandando a gente para casa, eles não internam, se a bolsa não estourou, se tudo o que tinha que acontecer aconteceu, eles não te internam. Tá? Eu tive meu bebê aqui em Rio do Sul, tá? No hospital regional. A grande maioria que mora aqui na cidade de Rio do Sul e em região ganha nesse hospital, tá? Ele tem um andar que é só maternidade. Então, de um lado tem os quartos que ficam as mamãezinhas com os bebês, do outro lado as salas do parto cesáreo, do parto normal, né? Então, eu estava em casa, daí comecei a sentir as contrações, mas não sabia se era a hora de ir pro hospital ou não. Avisei meu esposo e fiquei em casa fazendo as minhas coisas, tomei banho, lavei meu cabelo e tal, né? Até que meu esposo chegou em casa e as dores começaram a aumentar um pouco. Eu comprei uma bola, dessas bolas de pilates, assim, de fazer exercício, e eu fiquei fazendo exercício em cima dela. Fazia assim, rodava e tal, fiquei fazendo alguns exercícios em casa, bem tranquilo. E comecei a sentir, assim, que a dor começou a aumentar. Não era insuportável, então por isso que eu achava que ainda não era a hora de ir pro hospital. Só que as dores estavam um pouquinho mais intensas. Então, ali umas 7h30, 8h, eu falei pro meu esposo, olha, eu quero ir no hospital, porque eu quero ver o que tá acontecendo, se eu tô em trabalho de parto, se não, como é que tá, em que pé a gente tá nesse parto, né?
A princípio, o meu plano de parto foi todo em cima do parto normal. Eu ia tentar o parto normal até o fim, e se não desse, se eu tivesse em perigo, a vida do meu filho tivesse em perigo, fosse uma emergência, a gente fazia a cesárea. Por quê? Um ponto importante. Não tenho nada contra a cesárea, tá? Até porque eu fiz cesárea, né? Mas a gente não mora perto da nossa família, a gente não tem parentes aqui perto de casa e eu iria ficar sozinha em casa. Então eu queria muito o parto normal para que eu já saísse de lá super bem e cuidasse do meu bebê muito bem em casa, tá? Então por isso a minha, assim, ó, bati o pé até o último para fazer o parto normal, né? Mas nem tudo é como a gente planeja e às vezes sai do nosso controle, mas nunca do controle de Deus. Então eu sabia que o meu parto estava nas mãos de Deus e que fosse para acontecer, ia acontecer. Então a gente foi para o hospital entre 7h30 e 8 horas, a gente não lembra exatamente o horário, tá? Sei que a gente foi. Daí a gente entrou lá na emergência, que primeiro você entra na emergência, tu não entra direto na maternidade, né, que é no 4º andar, se eu não me engano. Primeiro você entra na emergência, fala com as recepcionistas, aí eles conversam com você, daí depois eles te encaminham lá pra cima, tá? Beleza. Conversaram comigo, passei ali, mediram minha pressão e tal, viram se eu tava com febre ou não. Aí fui pra maternidade. Cheguei lá em cima, esperei mais um pouco para a médica da maternidade me atender. Aí a médica me chamou, me atendeu, daí ela olhou, né, verificou, eu já estava com 4 dedos de dilatação. Sim, gente. Aí eu pensei, nossa, vai ser super rápido, se eu já tô agora de 4 dedos, logo essa criança nasce. Isso era domingo à noite, tá? Aí a médica falou assim, olha, vamos fazer um cardiotoco para ver como que tá as contrações, os ritmos e tal, certinho. Ali, gente, começou a pegar. Ali a contração começou a aumentar. Gente, eu comecei a me ver amarela, comecei a suar. Eu falei pro Johnny, eu não vou aguentar. Tava com 4 dedos. Aí eu falei, Johnny do céu. E comecei a ficar desesperada. Gente, foi assim, ó, uma dorzinha tenebrosa, tá? Eu tô falando aqui, ó, o que eu passei, tá? Eu sei que tem gente que não sente nada, a criança nasce em meia hora ali, uma maravilha. Não foi o que aconteceu comigo. Daí a gente foi pra uma outra sala lá pra fazer o cardiotoco. Só que já tinha alguém fazendo e eu tive que esperar. E a médica também me passou um remédio, tá? Não lembro que remédio que era. Só sei que ela me passou um remédio lá. Eu acho que era pra fazer o cardiotoco. Ai, não lembro, tá? Se alguém passou por isso e tomou esse mesmo remédio pra fazer o cardiotoco, escreve aqui nos comentários, que agora eu não tô lembrando muito bem. Beleza. Aí começou a contração. Minha gente. Aí eu comecei a me ver amarela, verde, roxa. E as pessoas me perguntam, como é que é essa dor da contração? O que tu sente? E é uma dor de expulsão, é exatamente isso. Tu sente o teu corpo fazendo uma pressão na barriga para que o bebê nasça. É isso, gente, é uma pressão, é uma dor assim que vem de dentro assim e faz aquela pressão para baixo assim, sabe? É exatamente isso, é o que eu sentia. E é uma pressão muito, muito forte, tá? É muito forte mesmo. Agora eu tô rindo, né, porque já passou. Mas assim, no final eu vou falar pra vocês assim o que eu achei e se eu faria novamente, tá? Vou falar a minha opinião mesmo. Beleza. A moça que tava fazendo o cardiotoco saiu, eu fui pra fazer o cardiotoco, comecei a sentir contração e a moça, não pode mexer, tá? Segura bem o aparelho ali, não pode se mexer muito. Gente, a contração tava muito forte e queria que eu ficasse assim, ó, paradinha assim, ó, pra fazer o cardiotoco. Não podia me mexer. Como? Mas eu consegui. Eu fiquei parada. Mas assim, era muito difícil. Sente a contração, tu fica assim, ó, aquela dor lá no fundo do íntimo do teu ser, assim, na tua alma. Gente, tu só quer fazer força, parece assim, o teu corpo faz a força e tu faz junto ali, sabe? Não é uma coisa que a gente controla, tá? Não é tipo assim, não vou sentir contração agora. Não, o teu corpo começou ali a se preparar, ele vai fazer aquela força e não tem quem impeça. Beleza, fiz o cardiotoco, voltei na médica de novo. Aí, pra minha surpresa, ela falou assim, olha, Esther, você ainda continua com os 4 dedos de dilatação, tá? A mesma coisa,
a bolsa não estourou, então eu não posso te internar, vou te liberar pra casa. A hora que ela falou isso, eu olhei pro Johnny e falei, eu vou morrer. Falei, eu vou morrer. Como é que eu vou pra casa sentindo essa dor e depois tem que voltar de novo, tem que andar de carro sentindo essa dor? Eu tava indignada que ela não ia me internar, gente. Eu achava que quando começasse o parto, independente se estourasse a bolsa ou não, eles te internavam. Só que não era o que acontece, não é o que acontece. Aí, gente, eu falei, aí começamos a descer o elevador e tal. Saí do hospital, eu falei pro Johnny, aí comecei a chorar. Eu falei pra ele, eu tô passando mal, eu não quero ir pra casa, eu não quero ir pra casa. Eu queria ficar aqui, eu quero ter logo essa criança, eu tô com dor, eu tô com dor. Gente, aí começamos a descer o elevador, escuta só. Saímos do hospital, quando estávamos na porta do hospital, me deu uma ânsia de vômito tão grande que eu vomitei horrores na porta do hospital. Vomitei mesmo. E plof, a bolsa estourou. Eu senti uma aguaceira escorrer pela minha perna, assim, ó. Eu só olhei pro Johnny e falei, vamos voltar, a bolsa estourou. E eu passando mal, gente, passando mal. Comecei a ficar ruim. Voltamos pra dentro do hospital, passamos de novo pra emergência, subimos de novo o elevador, fomos lá pro quarto andar. Chegamos lá em cima, esperamos de novo para ser atendido pela médica. Isso já era umas 10 horas da noite. Aí a médica nos atendeu, olhou ali, fez, né, analisou. Realmente a bolsa estourou, agora eu vou te internar, você troca de roupa. Beleza? Pensei, logo o Emanuel nasce. Na minha cabeça, ele ia nascer a qualquer hora. Falei, vai nascer agora. Mas assim, eu não tava nessa empolgação que eu tô agora contando pra vocês, rindo. Eu estava cara fechada, séria, seríssima. A dor, assim, ó, era tenebrosa, tá? E depois só piorou, só aumentou e só piorou. Ela me internou, mandou eu colocar uma roupa lá, né, que é uma roupa diferente, que é uma roupa de amarrar, assim, tirei a minha roupa. Aí o Johnny já tava com as malas, a mala do bebê, a minha mala e a mala dele, tudo junto ali. E daí ela falou assim, ó, você já pode ir lá pro quarto, que depois onde a gente ia ficar, né, o quarto com o bebê. Você já pode colocar as malas lá no quarto, vai ser o quarto tal e tal, e daí depois já pode ir acompanhar ela. Aí me levaram para este lado de cá, o lado esquerdo, que é onde acontece o parto. Tem a sala, meio que sala de espera antes do parto normal ou cesárea. E no lado esquerdo ficam os quartos que ficam as mães com os bebês que já nasceram e é onde a gente faz o exame cardiotoco e tal, né? São dois lados, assim. E no meio é a recepção e é onde a médica te atende, né? É uma ala inteirinha da maternidade, tá? Mas só pra vocês entenderem mais ou menos, assim. É que eu não sei falar um nome específico do quarto, mas eu acho que vocês entenderam, né? O que eu quis falar, assim, né? Beleza. Botei aquela roupa, fui pra esse quarto de espera, né? Pra ter o Emanuel. Daí o Johnny foi, colocou nossas malas lá, voltou pra cá e ficou comigo, com a roupa dele. Quando você vai ter o parto normal, o esposo fica com, o teu acompanhante fica com a roupa normal que ele tá ali, tá bom? Não precisa trocar roupa, nada. Beleza. Aí, gente, começou as contrações e apertou. O Johnny não tinha onde dormir, onde descansar. Ele ficou em pé, sentado no banquinho, assim, o tempo inteiro. Tinha uma maca do nosso lado, só que ele não podia deitar lá, porque era uma maca reservada para outra gestante que chegasse lá para ter o bebê. Então ele não podia deitar, não podia sentar. E o pior, gente, ele estava com dor de dente. Eu nunca vou esquecer disso. E ele ia fazer um tratamento de canal na segunda-feira. A gente estava lá no domingo. Na segunda ele tinha um tratamento de canal para fazer. Ele estava com muita dor. E muito cansado. E com muito sono. Nós dois estávamos. Porque eu passei a madrugada acordada e ele passou o domingo todo trabalhando. Daí as contrações começaram a aumentar. Então eles vieram, fizeram de novo o toque e olharam os batimentos do bebê. Batimentos do bebê ok. Eu estava progredindo ali, estava aumentando a dilatação. E eu passei a noite ali. 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5. Não me pergunta, gente, que eu não lembro o que foi que aconteceu. Quem falou comigo. A dor era tanta que assim, ó, eu literalmente assim,
viajava assim, sabe, gente, tava em outro universo, assim, sabe, e tem pessoas que falam que é a partolândia, né, que a mulher fica e não, né, mas não sei que mundo que eu tava, não sei se era partolândia, o que era, só sei que eu não lembro de muitas coisas. Antes de fazer esse vídeo, eu conversei com meu esposo, eu pedi pra ele me ajudar a lembrar de como foi os acontecimentos, assim, sabe, e em que momento aconteceu tal coisa, pra poder contar pra vocês, porque eu não lembro, gente, eu não lembro, tá? Teve uma hora, já vou chegar nesse momento assim, né? Mas eles falavam comigo, eu não respondia, porque eu não ouvia, literalmente não ouvia. Mas vamos lá. Então passamos a madrugada ali e eu com contração. A cada 1 hora eles podiam vir verificar se tava dilatando ou não. Então a cada 1 hora eles vinham e tava dilatando. Então de 4 fui pra 5, fui aumentando e tal. As dores aumentaram nível hard, assim, ó. Horrível, nunca senti tanta dor na minha vida por tanto tempo, porque começou no domingo, certo? Então na segunda-feira passamos a madrugada lá, de manhã, manhã toda. Aí, quando foi ali pelas umas 8, 9, eles começaram a falar, pode ir pra bola, pode fazer exercício, vai pro chuveiro. Aí eu fui pro chuveiro. Aí eu tinha que tirar toda a roupa, gente, eu tinha que tirar toda aquela roupa, tinha que tirar o sapato, eu tinha que cuidar com o braço, que eu tava com um remédio aqui. Aí não podia molhar e eu lá com contração, e eu sentava em cima de uma bola, debaixo do chuveiro. E, gente, aquela dor que não passava, e eu fazendo força. Aí eu lembrava de respirar, eu fazia aquelas respiração, tudo. Conversava com a minha mente, conversava com Deus na minha mente. Porque assim, eu não conversava com ninguém. Eles vinham falar comigo, eu só balançava a cabeça, que sim ou que não, tá? Eu não falava, não conseguia falar. Comecei a ficar com fome e com sede. Aí, de madrugada e no domingo, eu tomei água escondido, assim, a gente levou uma garrafinha e eu fiquei tomando água. Quando chegou de manhã ali, eles, perto do meio-dia também, eles não deixaram mais eu tomar água, eu não podia comer nem nada. Eu não sabia que era pra caso eu fosse fazer cesárea. Eu só achava que, tipo, eu não podia comer, não podia tomar água, né? Eu não sabia que era pra fazer cesárea, que ele tinha essa possibilidade, entendeu? Só que eu já pedia pela cesárea desde madrugada, entendeu? Eles vinham falar assim, eu só falava assim, faz cesárea. Aí perguntava alguma outra coisa, eu só respondia assim e assim. Qualquer coisa que eles vinham falar, como é que tá e tal, faz cesárea. Eu só dizia a mesma coisa, eu falava, faz cesárea. E daí eu dizia pro Johnny, eu não tô aguentando. E aquela dor horrível, e piorando. E eu falava na minha mente assim, nasce, Manuel, nasce, meu filho, vem, a mãe tá te esperando, vem, meu filho, nasce. E eu conversava na minha mente, porque eu não conseguia falar, sabe? Então, tipo assim, eu saía pouquíssimas palavras, né? E quando saía, era eu pedindo pra eles fazer cesárea o tempo inteiro. Gente, eu não aguentava da dor, tá? Foi tenebroso mesmo. Minha experiência, tá bom? Que nem eu falei no início do vídeo. Tem gente que, mil maravilhas, chega lá, papum-pimba, a criança nasce. Não foi o meu caso. Daí, fui pro chuveiro, saí do chuveiro, saí do chuveiro. Meio-dia, completou os 10 dedos de dilatação. Então, assim, eu senti todas as dores do parto normal. Todas as dores do parto normal eu senti. Vou deixar isso aqui bem claro. Que eu senti todas as dores. E não foi fácil. Foi muito difícil. Muito doloroso, tá? Muito doloroso. Daí, o que acontece? A cada 1 hora eles vinham, né, fazer ali o toque pra ver quantos dedos tinha. Meio-dia, o Johnny disse que entre 11h30 e meio-dia deu os 10 dedos de dilatação. E eles vinham também escutar o coração do Emanuel pra ver se tava batendo, se tava tudo certo. O coração do Emanuel tava tudo certo. A dilatação tinha completado os 10 dedos. E ele já tinha feito cocô, né? Já tinha feito cocô na barriga. Isso eu vi porque começou a escorrer pela minha perna. Toda vez que eu ia pro chuveiro, começava a escorrer pela minha perna. Assim, do nada, gente. Eu comecei a ficar assustada, tá? E eu falei, isso não é normal? Ele já fez cocô e tem alguma coisa de errado? Meu Deus do céu, essa criança não nasce. E, meu Deus, e essa dor não passa. E ele não nasce. E meu Deus, assim, sabe? Na minha cabeça eu ficava falando com Deus e conversava com o Emanuel. Aí, o que acontece? O Johnny disse que eles não conversavam ali dentro do quarto sobre fazer a cesárea, mas eles iam pra fora e ele meio que ouviu, assim, um plano B, que era a cesárea, entendeu? Caso ele não nascesse, né? Por quê?
A contração, eu tava sentindo muita contração e de repente parou. E eles induziram o meu parto. Aí a médica foi até mim e falou assim: Esther, vou colocar um remedinho ali pra você, pra te ajudar com as contrações, pra aumentar e pra acelerar o parto. Gente, eu não queria tomar remédio nenhum, não queria ter feito nada. No meu plano de parto tava lá, só que eu pensava na hora, gente, não pensava nada. Eu só balançava a cabeça. Ela falou assim, eu só fiz assim, ó. Aí ela falava assim, vai te ajudar. Tudo eles falavam assim, vou te dar tal coisa que vai ser rapidinho, vai te ajudar. Isso vai ser bom pra ti. Tu acha que se alguém falar qualquer coisa assim, que vai ser bom pra mim, que eu vou dizer não? Eu dizia sim. Aí ela disse que ia botar o remedinho, eu só fazia assim, gente. Ela disse que ia acelerar o processo, eu fazia assim. Tudo, aceitei tudo. E se me oferecesse qualquer coisa, eu aceitava. Daí, o que acontece, gente? Daí, o que aconteceu depois? Fui lá pra maca de novo. Aí eles foram verificar o Emanuel. Eles falaram que ele tava meio virado, que não tava encaixado bem certinho, não estava descendo. O útero não estava ajudando para descer. Isso a gente descobriu depois, lá na cesárea, né? Mas ele tava em cima aqui e não descia. Ele tava com a cabecinha para baixo, tava tudo certinho, só que ele não descia como ele tinha que descer. Aí eles falaram assim, vamos fazer um exercício contigo agora com uma bola feijão aqui. Pior coisa da minha vida, aquele negócio de bola feijão. Entortaram minha perna para trás, puxava minha perna para trás. Gente, que coisa horrível. Horrível. Meu Deus. E daí, uma hora, eu briguei com a médica. Não briguei, assim, não xinguei nem nada. Mas ela falou assim, tu tem que fazer tal posição. Aí eu falei pra ela assim, não vou fazer. Eu lembro que eu falei assim, não vou fazer. Eu quero fazer a posição que eu quiser. Eu falei assim pra ela, porque eles queriam que eu ficasse naquela posição normal. Vocês sabem, né? Deitada, assim, com as pernas abertas, assim, só fazendo aquele expulsivo, né? E eu não queria fazer aquilo, gente. Eu queria ficar de cócora, eu queria ficar no chão, eu queria ficar no cavalinho, né? Então, fui fazer as outras posições que eu queria, que eu ficava mais confortável. Porque você pode escolher a posição que você quer ganhar o seu filho, tá? Você não é obrigado a ficar na posição que eles querem, tá bom? O parto é seu, então você escolhe a posição. A não ser que tenha alguma emergência, alguma coisa, e eles te comuniquem. Olha, tá acontecendo isso e tal. Com certeza eu teria feito cada posição que eles tivessem me falado, se fosse necessário. Mas era porque eles queriam facilitar pra eles, tá? Não era facilitar pra mim, era facilitar pra eles. Aí, falei que não ia fazer, fiz outras posições e tal. O que aconteceu? As contrações começaram a ficar mais espaçadas. Eu tinha as contrações, mas elas ficavam mais espaçadas. Isso já tinha passado meio-dia. E eles vinham ouvir o coração do Emanuel, tudo certo, coração batendo. Gente, aquela hora ali eu já tava alucinando, assim, ó. Outro mundo, outro planeta, eles falavam comigo naquele momento ali, depois do meio-dia ali, eu não ouvia nada, não respondia mais. O Johnny disse, meu esposo, falou que eles conversavam com ele assim, fala com ela pra ver se ela te escuta, porque ela não responde mais. Então ele vinha e ele falava comigo. Então assim, eu lembro de pouquíssimas coisas que ele falou assim, sabe, que estava acontecendo. Eu sei que eu passei por uns 2 plantões. Quando a gente chegou lá, tinha troca de plantão, depois teve troca de plantão de novo e tal. Quando é troca de plantão, vem um novo médico, novo enfermeiro ou enfermeira, né? E novo médico auxiliar, porque o hospital aqui é um hospital escola. Então sempre tem os estudantes de medicina junto com os médicos formados, tá? Pra te atender. Aí quando entrava a médica pra me ver, entrava esse médico que estava, né, estudando ainda, que está estudando, vinha a enfermeira muitas vezes junto também. Então entrava um bando de gente lá dentro pra te ver e conversar contigo, né? Eles vinham, se apresentavam, gente, não lembro de nada, não lembro de ninguém, só lembro do nome da médica, porque eu fui muito séria com ela, assim, sabe? Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Ela falou assim, faz tal posição. Eu falei, não vou fazer. Eu olhava dentro do olho dela e falava assim pra ela, faz cesárea. A única coisa que eu lembro, assim, que eu falava, cesárea. Se perguntasse qualquer coisa pra mim, quer comer? Cesárea. Quer tomar água? Cesárea. O meu negócio era cesárea. Perguntasse meu nome, era cesárea. Gente, só queria cesárea, não queria mais saber desse parto normal. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Foi horrível minha experiência, tá?
Aí deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas, 4 horas e a dor. Eu tinha dor, tinha contração, só que era mais espaçada. A indução não deu certo. Daí o Emanuel tava bem ainda, né? Tava ouvindo o coração dele. Até que às 5 da tarde, ela veio e falou assim, olha, as contrações estão mais espaçadas, né? E a gente vai pro plano B, que é a emergência. É cesárea de emergência. Eu só falei assim, ó, faz. Ali começaram, né? Aí começou o negócio assim, mexer e andar e tal. E daí eu tinha que levantar logo da maca e falar, levanta logo, faz xixi, a gente tem que ir, o anestesista tá te esperando. Gente, assim, sabe? Até então tava tudo uma calmaria. Aí quando falaram que eu tinha que ir pra cesárea, uma cesárea de emergência, aí começou o pavorou, gente. E daí veio um médico aqui, a enfermeira aqui me carregando e tal. E daí eu lembro que eu fui pro banheiro, elas falaram assim, ó, faz xixi, tu tem que fazer xixi. Gente, eu não conseguia fazer força pra fazer xixi nenhum. Eu já tava assim, ó, fraca. Vinha a contração, era como se a contração tivesse assim, ó, me levando embora, assim, ó. A força vinha da contração, assim, eu já tava assim, ó, em outro mundo. Daí eu sei que eles falaram assim pra mim, agora a gente tem que ir lá pra sala de cesárea, porque o anestesista tá te esperando. Então quando eu me levantei ali, e que elas começaram a me ajudar a me carregar e tal, e eu tinha que andar, elas falaram, tu tem que andar. Gente, meu Deus do céu. Como que eu ia andar com contração? Meu Deus, foi assim, ó, uma experiência assim, ó. Única, única, nunca vivi isso na minha vida, tá? Daí, entrei lá na sala onde seria a cesárea, daí tem a maca, daí tem uma luz enorme assim, aí tava o anestesista lá e tal, né? Aí foi outra médica que fez o meu parto, não foi aquela que tava me atendendo até então, foi outra médica que ia chegar, daí me atendeu. Aí, entrei lá, com contração, aí o anestesista assim, agora não se mexe porque eu vou dar anestesia. Como que eu não ia me mexer pra ele dar anestesia se eu estava com contração? Eu sei que ele deu pelo menos umas 3 agulhadas nas minhas costas, que eu lembro assim, porque eu sentia dor, gente, eu tinha que ficar parada, só que eu não conseguia, eu ficava assim, ó, e daí ele dizia pra baixar a cabeça, eu abaixava a cabeça, mas eu ficava assim, daí eu dizia, contração. Aí vinha contração, até que deu anestesia ali, acho que pegou. Aí ele falou assim, ó, tuas pernas vão parar de mexer, não vai sentir. E o anestesista super querido, a médica que fez meu parto cesárea, uma maravilhosa, assim, sabe? Os que fizeram ali meu parto cesárea foram maravilhosos. Os de antes, gente, não lembro de nada. Então, assim, eu perguntei pro Johnny o que ele achou e tal. Ele achou que foi tudo muito tranquilo e achou que fizeram tudo que foi necessário. Só que ele disse que foi 2 vezes lá na recepção, ali dentro mesmo. Tem 2 recepções, né? Lá fora, onde pra lá maternidade, onde que tu chega pra falar com a médica e tal. E a recepção ali dentro, que fica as enfermeiras e tal, direto atendendo os partos ali, né? Então ele foi lá e 2 vezes ele falou assim, ó, tá demorando muito o parto dela, vamos fazer cesárea? E daí ele pedia, faz cesárea, mas eles sempre informavam que eles não podiam porque não tinha indício nenhum, porque eu tinha dilatação, o bebê tava bem, então eles não podiam fazer a cesárea, tá? Mas ele foi lá, conversou, pediu e tal, só que não tinha conversa, né? Até que então as contrações ali começaram a ficar mais espaçadas, demoravam mais pra vir, né? Aí eu fui pra cesárea de emergência. Aí ele me deu anestesia, daí eles falaram pro Johnny trocar de roupa, aí ele teve que trocar de roupa, então ele não podia mais ficar com a roupa dele, ele colocou uma roupa verdinha lá, colocou uma touquinha, e aí eu fiquei deitada lá, com os braços abertos, não me amarraram nada, só falaram assim, ó, não mexe o braço. Gente, ali, eu assim, ó, literalmente desmaiei, dormi, porque o Johnny disse que demorou pra fazer o parto. O Emanuel foi nascer 5h40 da tarde, eu fui pra cesárea às 5. Até às 5h40 eu não lembro de nada, não lembro de nada. Eu estava com muita dor de barriga, assim, sabe? Dor no estômago, muita sede, a minha boca secou. Então, assim, eu não conseguia falar, já não conseguia mais respirar direito. A minha garganta estava seca, sabe? Eu fazia assim, direto com a saliva, assim, sabe? Pra ver se hidratava um pouco pra mim conseguir respirar. E eu sei que o anestesista vinha falar direto comigo, ele vinha
e tocava em mim e falava assim, Esther, Esther, acorda, Esther. Ele vinha assim, direto, conversar comigo. E eu tava, né, na Partolândia, lá, sei lá onde que eu tava, não tava ali. Então a dor passou, né? A cesárea fez o efeito ali, né? A cesárea não. A anestesia fez efeito, a dor passou. Então eu consegui dar um respiro, sabe? Aquele respiro assim de... Porque assim, gente, eu não aguentava mais, tá? De verdade. E se fosse pra mim fazer parto normal de novo, não faço. Faço uma nova cesárea, mas não faço parto normal. Não faço. Daí, vamos ver qual foi o próximo passo. Aí eu perguntei pro anestesista, a médica já chegou? Aí ele falou assim pra mim, tem 3 médicas aqui pra te atender, tá bom? 3 médicas? E eu lembro assim que eu só dei uma risadinha assim, sabe? E daí, então provavelmente foi a médica que fez o meu parto, ali a médica formada, o médico que estava estudando e a terceira médica, não sei por qual razão, se era a que estava me acompanhando até então, que entrou lá junto no parto, não sei por quê. Além da enfermeira, do anestesista, e daí liberaram o Johnny para entrar. O Johnny entrou, sentou atrás de mim no banquinho. Aí eles pegaram meu celular para bater foto a hora que ele nascesse, né? E, gente, foi tudo tão... Pra mim, parece que foi muito rápido. O Johnny disse que demorou bastante, né? Mas pra mim foi tão rápido porque eu viajava assim, sabe? Então, tipo assim, uma hora eu acordava, abria o olho, assim, sabe? E a dor, né, da contração já tinha passado. Então, tipo assim, eu tava aí só existindo, né? A hora que eles começaram a cortar, tu sente tudo, só que tu não sente dor. Então, tipo assim, foi estranho, mas pra mim foi super tranquilo, tá? Tu sente ali eles mexendo e tal, ali, tal, mas assim, não foi nada assim horrível, horroroso. Por isso que eu falo pra vocês que fariam parto cesárea novamente super tranquilo, tá? Até depois, a recuperação também foi tranquila, né? Cortaram ali tudo e tal. Quando tiraram o Emanuel, que eles colocaram ele pra cima, assim, pra gente ver, eu não consegui chorar. Eu jurava que eu ia chorar emocionada. Na minha cabeça eu tava assim, ó. Ai, meu filho nasceu, tal. Gente, eu não chorei. Eu só ri assim, graças a Deus. Só assim. Por quê? Eu não conseguia chorar, sabe? Eu já tava tão fraca que não saía lágrima. Não saía lágrima nenhuma. E o Emanuel tava tão cansado de fazer força, porque eles também fazem pra nascer, que ele não chorou. Ele fez um gemido assim de cansado. Assim ele fez, gente. Eu lembro e eu sempre vou lembrar desse cansaço dele, assim, quando ele nasceu. Aí eu olhei pra ele e eu não acreditava que ele tinha nascido. Eu ficava olhando assim, meu Deus, ele nasceu. Meu Deus, nasceu. Aí o anestesista, vou bater a foto. Dá um sorriso que eu vou bater a foto. Aí botaram ele pertinho de mim, vou bater a foto. Eu ri assim, para bater a foto, sabe? Mas assim, pra mim, nossa, eu não acreditava que ele tinha nascido. Pra mim começou assim, ficar tudo assim, aéreo. Eu fiquei muito aérea, né? Então ele nasceu, aí bateram as fotos, o anestesista. Aí tive uma pequena complicação, não uma bem complicação, mas eu comecei a sangrar muito. A médica falou, olha, a gente tá com dificuldade de te fechar, porque tá saindo muito sangue e não para. E tu tem algum problema de saúde? A médica perguntou, né? Eu falei assim, olha, eu tenho endometriose e adenomiose. Aí a médica falou, então é isso? O teu útero é muito mole, é muito molengo. E a gente não consegue fechar, não consegue costurar tudo aqui pra te fechar. Então tá demorando mais. E daí ela falou assim, tem que fazer tal exame pra ver tal coisa. Aí fizeram um exame. E depois até, quando eu recebi alta, eu recebi a informação de que eu teria que tomar sulfato ferroso por 3 meses para compor, não lembro a palavra agora, o sangue e tal, tudo que eu perdi no parto. Demoraram pra me fechar, né? Ela disse que demorou ali. E ela disse que pode ter sido por isso que o Emanuel não nasceu de parto normal. Porque meu útero não ajudou o Emanuel a descer. Ele não fazia aquela força, sabe? Quando vinha a contração, que o útero se contrai e faz a força de expulsão. Meu útero não fez isso. Então eu ia ficar o dia inteiro lá que o Emanuel não ia nascer de parto normal. A não ser que o milagre acontecesse, que Deus falasse assim, vai nascer de parto normal e, né, nascer ali de parto normal. Mas não foi o que aconteceu. Aí ela fechou lá tudo certinho. Aí eu lembro que eles me levaram para uma outra sala de recuperação e lá trouxeram o Emanuel para mim e colocaram no meu peito para mamar. E ele já pegou o peito, já mamou. Gente, assim, um querido. Eu sei que ela falou assim, só coloca o teu dedo assim no peito, porque o nariz dele é muito pequenininho e fecha o nariz dele. Aí eu tinha que botar o dedo assim para ele conseguir mamar e respirar. Gente, assim,
Eu olhava pra ele e não acreditava que ele tinha nascido. Ele nasceu com 50 centímetros e meio e com 3 quilos 665. Ele foi considerado um bebê gig, um bebê grande. E ele precisou também fazer alguns exames. Eles ficavam furando o pezinho dele para ver se ele não tinha glicemia alta. Ai, não lembro agora também exatamente o que era. Mas eles perguntavam, todo mundo que vinha me atender depois, a médica, a pediatra, enfermeiro, perguntava se eu tive pressão alta na gravidez. Porque ele nasceu grande e daí eles tinham que medir a glicemia dele. Eu falei, não tive pressão alta. Graças a Deus, né, gente? A minha pressão sempre foi muito baixa. Passava mal da pressão baixa, né? Mas foi isso, gente. Daí ele nasceu. Tudo bem, graças a Deus, nasceu perfeito, com muita saúde. Foi assim, ó, a alegria depois de todo aquele sofrimento, sabe? Então, assim, pra mim, claro que, valeu a pena passar por tudo isso. Meu filho nasceu, então, assim, claro que valeu a pena todo o sofrimento, porque o meu filho nasceu e nasceu super bem. Não queria ter passado por aquilo? Claro que não. Se tivesse assim, ó, se eu soubesse que aquilo iria acontecer, já tinha marcado a cesárea com toda certeza absoluta. Mas a gente não sabe, né, como as coisas vão acontecer. Então, foi o que aconteceu comigo. Esse é o meu relato de parto. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, coloque aqui embaixo nos comentários. Se você achou também que eles foram negligentes, porque algumas amigas minhas falaram assim, olha, Esther, o médico foi negligente contigo, podiam ter feito cesárea antes, já tinham visto, né, que ali meio-dia já deu os 10 dedos de dilatação e ele não nasceu, podiam ter feito a cesárea ali meio-dia, e não fizeram, foram fazer só 5h40 da tarde. Mas, no meu ver, e eu conversando com o Johnny, eu perguntei pra ele, né, pro meu esposo, o que tu acha? Será que eles foram negligentes? A princípio, a gente, assim, olhando num geral, a gente achou que a gente foi muito bem cuidado, muito bem, né, atendido, assistido, entendeu? Tudo que eles podiam fazer, eles fizeram. Então, assim, se eles podiam ter feito a cesárea antes, não sei, né? Claro que eu gostaria que tivessem feito, mas eles achavam que ele podia nascer a qualquer momento, já que eu tinha a dilatação, tudo, né? E eu achava também que ele podia nascer a qualquer momento, entendeu? E, né, não foi o que aconteceu. Mas, graças a Deus, eu estou bem. O Emanuel está super bem. Engordou muito, mama muito bem, tá um bebê muito grandão. Já tem, se não tem vídeo dele aqui no canal, vai ter vídeos com ele também aqui no canal. E foi assim, um dia muito especial. E ele nasceu no dia do aniversário do meu esposo, do Johnny, 17 de novembro. E pra quem tá pensando aí, e o dente do Johnny, né? Porque no início eu falei que ele ia fazer na segunda-feira o tratamento de canal. Ele não fez, teve que cancelar, porque ficou comigo lá o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro. Foi guerreiro, tá? Acordado do meu lado, segurando a minha mão, e eu apertava a mão dele, apertava a roupa dele, e ele dizia, aperta minha roupa, aperta minha roupa. Gente, apertava a mão dele e dizia que apertava forte, apertava forte. E eu não lembro, gente, não lembro de verdade, mas ele me contando assim, agora a gente ri, né? Já passou, né? Mas foi isso. O que você achou do meu parto? Tem algum comentário pra fazer? Alguma pergunta? Coloca aqui embaixo. E mais uma vez te convido a se inscrever nesse canal, me ajudar a crescer por aqui. Obrigado por assistir até o fim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!